Esta é uma exposição que celebra os 20 anos dos dois prémios da Fundação EDP, do Prémio Novos Artistas e do Grande Prémio, que até à data tem 20 artistas premiados. Esta exposição não é uma exposição documental, não é uma retrospectiva dos prémios. Tampouco era a nossa ideia, enquanto curadoras, fazer um percurso exaustivo pela arte contemporânea das últimas décadas. O que nós nos propusemos foi fazer quase um exercício experimental e informal de encontros visuais e conceptuais entre artistas de diferentes gerações, de diferentes práticas, atravessando hierarquias, atravessando disciplinas. O título da exposição, Um Oásis no Entardecer, vem do momento em que as duas curadoras, a Inês Grosso e eu, estávamos preparando a exposição, estávamos no começo de todo o processo de criação deste projeto. As duas estávamos confinadas nas nossas casas, eu em Barcelona, ela aqui em Lisboa, e o único que podíamos fazer naquele momento era perder tempo conversando com os artistas. E daí surgiu essa ideia de que cada vez que conversávamos era como um oásis, como um momento de paz, de criação no meio do caos que estava acontecendo no mundo naquele momento. A ideia do entardecer também se relacionava um bocadinho com o momento que nós estávamos a viver. Nós, às tantas, acho que vivemos todos um bocadinho essa sensação de perder a noção das horas. Foram momentos em que os dias se transformavam em noites, em que rapidamente um entardecer dava início a um novo amanhecer. Nós tínhamos reuniões sistemáticas, mediadas por um ecrã, e aquela ideia da circularidade do tempo, de uma forma poética, achámos que fazia sentido incorporar a ideia de um oásis enquanto lugar de refúgio, enquanto lugar de esperança, enquanto um momento de transformação e renovação, que era o que desejávamos quando estávamos todos fechados em casa. O conceito de exposição surgiu de uma celebração comum. A ideia de prêmio pode ser muito competitiva ou individualista, sempre como para uma pessoa, e assim foi durante a história do prêmio. E nós queríamos fazer um momento de alegria ou celebração coletiva com todos os artistas desses 20 anos. Por isso, decidimos que a exposição ia não ter nenhum tipo de hierarquia entre os novos artistas e os artistas que ganharam no Grande Prémio, sino que, ao contrário, queríamos incentivar as colaborações, as contaminações, que nesse momento também que estávamos trabalhando era uma palavra que tinha uma conotação muito negativa, e pensamos que seria interessante ver a parte positiva desse conceito e ver como os artistas podiam colaborar entre si. Achámos que seria o momento de os desafiar. Alguns nós desafiámos mesmo a olhar para este tema, para esta ideia da contaminação, e tentar pensar de que forma é que artistas, porventura, do Grande Prémio poderiam ter influenciado artistas mais jovens. E assim, nesta exposição temos obras que são algumas obras que já existiam, obras de artistas como, por exemplo, do Eduardo Batarde, mas também obras que foram feitas especificamente para o contexto desta exposição, algumas das quais a partir de contaminações, trocas e citações entre artistas. O Gabriel Abrantes, por exemplo, que criou uma proposta de um livro de artista. Nesse livro, de alguma forma, ele incorpora elementos gráficos das pinturas do Eduardo Batarde.
o João Leonardo, que tem uma grande admiração pela Ana Jota, e olhando para o trabalho da Ana Jota e para o lado, diria quase obsessivo-compulsivo que os dois trabalham, ele propôs-nos fazer um livro de artista, olhando para todo o arquivo digital do Instagram da Ana Jota. O André Romão foi um dos primeiros artistas que decidiu que queria trabalhar sobre a Lourdes Castro, porque ele admira esse artista de sempre. Um dos meios que ele trabalha, que é o plexiglass, foi em alguma parte como uma influência a partir da obra do artista, e ele também trabalha muito com contaminações entre meios, entre figuras, entre materiais, e talvez fazer uma assemblagem de obras da Lourdes Castro com as obras dele podia ser uma maneira também de reler a obra do artista de uma maneira contemporânea e diferente, através de um artista, e também para a obra dele dar uma nova visão. A Priscila Fernandes, que fez um filme também para a exposição, o filme acaba por fazer uma referência à Joana Vasconcelos e também ao Cesarini. O Vasco Araújo, quem se inspirou na obra do Mário Cesarini, nas Linhas d'Água, que são uma série sobre precisamente a linha do mar, e a série dos marinheiros. Para criar, ele levar como essas peças para o próprio terreno dele e fazer uma narrativa, que tem muito a ver também com o trabalho do Vasco, que sempre foi de apropriação também e as mesmas ideias que o Mário Cesarini, muitos anos atrás, estava também investigando ou utilizando. Nesta nossa ideia de diálogo, de contaminação, de troca e correspondência entre os artistas, a arquitetura teve um papel fundamental. Nós convidámos o Diogo Passarinho, um arquiteto português que vive em Berlim há alguns anos, para desenvolver connosco um tipo de arquitetura também muito particular e que não só funciona como elemento unificador e ordenador dos vários espaços, mantendo a fluidez que nós queríamos e que nós achávamos que fazia sentido para o conceito curatorial, mas também, de alguma forma, esta ideia de um mundo às avessas, de uma nova realidade que estamos a viver, das estruturas estarem à vista, de recorrer a materiais mais rudimentares, modulares, que compõem uma narrativa, de certa forma, que remete para a ideia ou para uma estética de fragmentação, para a ideia de quase de escombros na natureza. Um dos aspectos que também queria mencionar sobre todo o processo de criação dessa exposição foi o grafismo. Trabalhamos com o estúdio Atlas Projetos e eles decidiram, pensando no conceito de prêmio, de trajetória, decidiram criar uma arqueologia do grafismo dos prêmios EDP. Então, eles foram buscar nos arquivos todo tipo de material gráfico, como cartelas, catálogos, textos de parede, convites,
de cada um dos anos que os artistas ganharam para criar uma arqueologia de fontes e de maneira de pensar os textos. Para mim foi um honor poder participar de todo este processo de curadoria, deste aniversário dos prêmios, que não é só a curadoria de um ano concreto, sino de poder ver toda a trajetória desde o ano 2000. E acho que foi uma maneira também interessante para poder concebir essa exposição do jeito que é agora, da maneira que é agora. Não hierárquica, tentando como criar essas relações entre uns e outros de maneira o mais sensível possível e, sobretudo, tendo que os artistas estejam no primeiro plano. Era muito importante que se percebesse que esta exposição não é uma competição dos premiados. Isto é uma exposição de diálogos. O diálogo, neste momento, é fundamental no mundo em que vivemos e com as circunstâncias atuais. E a exposição, sendo pensada nesta altura, era inevitável que, de certa forma, também refletisse um pouco o mundo e a situação que estamos a viver.